Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados colegas, professora Úrsula. A apresentação de hoje é eletrostática, método das imagens aplicado à linha de transmissão. É o método das imagens. É comumente utilizado para determinar a tensão, campo elétrico, a densidade do campo magnético, associados à carga na presença de condutores. E por esse método, evitamos resolver a equação de Laplace ou de Poisson ao considerar o fato de que uma superfície condutora equipotencial. Embora o método não se aplique a todos os problemas da eletrostática, ele pode reduzir a complexidade de solução de alguns deles, né? E a teoria das imagens estabelece que uma dada configuração de carga próxima a um plano infinito condutor perfeito aterrado pode ser substituída pela imagem da própria configuração e por uma superfície potencial. Ao aplicar o método, as cargas na imagem devem estar localizadas no interior da imagem condutora e de tal modo que a potencial na superfície condutora seja zero ou constante. E aqui está o esquema do método das imagens. E vou ler esse começo aqui. O método das imagens estabelece que um dado configuração na carga. Não, foi o que eu acabei de falar. A configuração de carga próxima ao plano condutor elétrico perfeito pode ser substituído pela própria configuração da carga por sua imagem. E aqui tem o esquema, tem os dois meios. O condutor elétrico perfeito tem um campo elétrico zero. O objetivo dessa prática é calcular pelo método das imagens o campo elétrico, a densidade de campo magnético no solo em relação a uma linha de transmissão. E aqui tem o que foi pedido, né? Tem todas as instâncias, as bitolas, a frequência, né? E foi também pedido 3 alturas, né? 3 alturas, 12 metros, 1,10 e 7,40 metros. E tem a parte de cálculo do campo elétrico associado a uma distribuição de carga. É 1 sobre 4πε, na integral da densidade, densidade de carga, sobre o raio ao quadrado, e o Rzinho aqui, a direção, vetor posição. Aí você aplica o método das imagens, que seria a soma dessas duas partes, a aparente e a imaginária. E, continuando, na parte de potencial elétrico associado a uma distribuição de carga, aí a tensão é 1 sobre 4πε, vezes a integral da densidade, vetor posição, dividido por R, e, por fim, a densidade de campo magnético. A densidade associada a uma distribuição de corrente, que é dado por esta equação, e também se aplica o método das imagens. Seria a soma da parte positiva e negativa, que é a parte aparente, mas a imagem. E, por fim, tem a questão que foi pedido também para comentar, que é a influência dos campos gerados nas pessoas. E aí, para falar disso, a gente tem que falar da faixa de servidão da linha de transmissão, que é uma faixa onde embaixo da linha de transmissão, que geralmente não é público, né? É da concessionária, da distribuidora, seja da geração também, e que embaixo ali não pode haver construções, no máximo pode haver pequenas plantações, no caso rural, no caso urbano pode ser um meio de uma avenida, né? E
até estava vendo a respeito, essas questões de propriedade rural, para você colocar uma cerca ali também tem que ter cuidado, ela tem que ter setores divididas com dielétricos, para sofrer o mínimo de uma indução, uma possível indução das torres de transmissão, né? E tem que ser aterrado também as cercas, né? E eu pesquisei de um modo errado, caçando assim, a uma altura das construções que estão embaixo, igual essas invasões que acontecem aí. E eu errei porque eu não achei um valor de altura para você construir embaixo, porque na verdade isso não existe. Então, isso é até uma questão política, né? Não falta invasão, não é uma coisa legal, né? Essas invasões aí constroem embaixo é totalmente perigoso e não existe uma altura adequada para você construir embaixo de uma torre de transmissão de eletricidade. Mas eu achei esse dado aqui diz respeito à questão humana da radiação não ionizante, né? E tem os seguintes valores aqui nas instalações de 50 Hz ou de 60 Hz, valores que não dizem respeito à questão de saúde, e tem envolvimento da OMS com isso. E aí, no caso, essa parte aqui, quem vai falar específico dela, o Bernardo, ele vai comentar o código e também os resultados. Olá a todos, meu nome é Bernardo, vou dar continuação na apresentação do Alexandre. Então já vou partir direto para a parte do código do Octave, né? Então aqui primeiramente a gente declarou todas as variáveis, as constantes, o raio dos cabos, a tensão e a potência, e a partir disso a gente foi calculando tanto a tensão de fase, as correntes de linha, posicionamos os condutores, né? Nós escolhemos o posicionamento a fase A, fase B e fase C. Então a fase A está na posição negativa, a fase C na positiva e a fase B na central. E aqui, como foi requisitado, esses cálculos serão feitos para 3 linhas de transmissões diferentes, uma estando a 7,4 metros de altura, a outra a 8,1 metros e a terceira a 12 metros. Como padrão, adotamos a sequência de fases positiva, né? Então, temos aqui a fase A com 0 graus de defasagem, a fase B menos 120 e a fase C a 120 graus. Então, aqui a gente vai fazendo todos esses cálculos separadamente. Então, a gente calcula primeiro a corrente dos condutores, considerando aqui já o ângulo da fase, inclusive, as amplitudes também, e, por fim, aqui a densidade de carga para cada uma das linhas de transmissão. Esse loop aqui, ele vai ser responsável só pelo cálculo do campo elétrico. Então, a gente observa aqui que ele está fazendo um cálculo de menos 25 metros até 25 metros, conforme foi requisitado, e a gente continua de maneira separada. Então, a gente fez os cálculos para cada uma das linhas nesse mesmo loop. E, ao fim aqui, fazemos basicamente a somatória de cada uma das componentes para obter o resultante. Então, para a linha de transmissão 1, 2 e 3. Ao fim, são plotadas 3 figuras para o campo elétrico. E em cada uma das 3 figuras, a gente vai ter dois gráficos, sendo um das resultantes e o outro das parcelas. E aqui a seguir, a gente faz o cálculo do campo magnético. Então, o funcionamento é bem semelhante, porém as equações são diferentes, né? Então, nós fizemos separadamente, foi simplesmente para ajudar em correção de erro e para ir otimizando e acertando o código, facilitar na resolução dos erros mesmo. E, novamente, aqui a gente faz a somatória de cada uma das parcelas para obter a resultante. E aqui mais 3 figuras que serão mostradas agora. A gente não vai executar o código nesse momento, simplesmente por questão de tempo, porque ele demora um tempo considerável para gerar todos os gráficos. Mas, enfim, aqui temos a figura 1,
para um campo elétrico, exatamente para uma LT, para LT1, que foi que a gente chamou, que é a mais baixa delas. E aqui, conforme foi mencionado pelo Alexandre, a gente consegue ver pelo gráfico que aqui o campo elétrico ele ultrapassa aqui os 4 kV nas posições de menos 10 e mais 10 metros. Então, nessas regiões aqui, não seria aconselhável ter pessoas, não seria aconselhável ser uma região comum para pessoas. Aqui, agora a gente já tem, na figura 2, a gente vê um comportamento bastante semelhante entre elas, já para LT com 8 metros de altura. E, por fim, também para o campo elétrico, nós temos aqui a figura 3, que essa aqui já tem um comportamento um pouco diferente, que a gente vê que aqui na região central houve praticamente um cancelamento desse campo elétrico, que aqui nos outros dois ficou mais ou menos, ficou um pouco acima da metade, né? Então aqui se ficava em 4.000 o pico, esse ponto central aqui estava aqui em 2,5 kV por metro, e aqui, se o pico está ali entre 4.500 e 5.000, a área central estava em 3.000, e aqui, já enquanto o pico tinha 2.000, aqui já está bem abaixo, a gente teve praticamente um cancelamento nessa fase. Então, passando agora para os gráficos de campo magnético, nós temos aqui também até curvas bastante semelhantes, se a gente comparar aqui a mesma linha de transmissão, quando a gente compara o campo magnético com o campo elétrico, conforme esperado. E deixa eu pegar aqui a 5, figura 5, para já uma LT a 1,10 metros. E, por fim, a figura 6, para uma LT a 12 metros. Então, novamente, a gente observa esse mesmo comportamento. São gráficos bastante semelhantes em questão de formato, de onda, né? E, bom, acho que com isso a gente conseguiu observar melhor o comportamento dos campos, né, em condições diferentes. Aproveitamos também de normas e resoluções para definir se a região é segura ou não para seres humanos, né, para habitação, por exemplo. E por fim, conseguimos comparar o comportamento de diferentes alturas de linha de transmissão, como essa altura interfere no campo magnético na região do solo. Então, por hoje, vamos ficando por aqui e até mais.